Salve pessoal que acompanha os bastidores do poder. Olha, tem uma situação fervendo no Supremo Tribunal Federal que pode mudar o jogo inteiro. É sério. Com certeza. O clima tá bem tenso nos corredores. Antes da gente mergulhar nessa análise de hoje, já se inscrevam aqui no canal Radar Brasil, deixem aquele like e, claro, coloquem nos comentários de qual cidade a nossa comunidade está acompanhando. Isso fortalece muito o nosso debate. Uhum. Participem aí, pessoal. Bom, hoje a gente vai destrinchar uma análise bem reveladora da CNN Brasil de 25 de março de 2026. A nossa missão é tirar o juridiquês do caminho e entender o que realmente acontece quando o STF precisar arbitrar as grandes crises, principalmente sobre delações premiadas e disputas do legislativo. É um exercício fascinante, sabe? Observar a mecânica do poder na prática, sem filtros. E não tem exemplo melhor para começar do que essa expectativa gigante sobre a possível delação premiada do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. A expectativa pública tá tipo no teto. Nossa, as manchetes estão pegando fogo. Todo mundo querendo saber quais políticos vão cair se esse acordo for aceito. Exatamente. Mas aí vem um choque de realidade técnico que o jurista Walter Mairovich trouxe nessa análise que a gente está olhando. Pois é. O Mairovich avisa que a galera pode tirar o cavalo da chuva se acha que o STF vai julgar o mérito da delação agora. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, ele não vai agir da forma que o público está esperando. Pera, como assim? O relator não avalia o conteúdo da própria delação que está na mesa dele? Não avalia. Ele não vai ler os depoimentos para julgar se o que foi dito ali é verdade ou mentira. O STF faz primeiro o que eles chamam de homologação. Tá, e o que é isso na prática? É basicamente dar um carimbo oficial de validade ao acordo. O ministro olha estritamente para a estrutura. Tipo, as partes têm advogados? O objeto do contrato é lícito? A forma seguiu a lei? Se isso tudo estiver correto, ele aprova a delação. Ah, entendi. Então a função do ministro nesse exato momento é tipo a de um carteiro de altíssima patente. Exato, perfeita analogia. Ele recebe a caixa da delação, verifica se os selos estão corretos, se o endereço bate, se tem a assinatura lá do remetente, mas ele é terminantemente proibido de abrir o pacote para ver se tem uma bomba lá dentro. É isso mesmo. Se o pacote estiver com os selos certos, ele entra no sistema. A análise da bomba, desse conteúdo explosivo, fica para um momento bem mais lá na frente, durante a investigação real. Que loucura! Então, nesse caso, o STF basicamente amarra as próprias mãos e diz que o conteúdo não é problema deles agora. Sim, eles se limitam à forma. Andar alguns metros até o Senado, a gente vê o exato oposto acontecendo. O Supremo sendo chamado para intervir ativamente na criação de CPIs. Aí o debate sobre os limites da corte fica muito claro, né? E bem mais conflituoso. Existem duas teses jurídicas colidindo de frente sobre as CPIs hoje. Quais são? A primeira defende que criar uma comissão é um assunto interno do Senado, ou seja, sem espaço nenhum para o judiciário interferir. Mas, pensando friamente, isso faz sentido ou não faz? Se a maioria dos senadores decide não abrir uma investigação, isso não seria apenas a democracia em ação? A maioria venceu. Por que o STF entraria no meio disso? Porque a CPI foi desenhada na Constituição como uma ferramenta de defesa das minorias parlamentares. A mecânica é assim: para abrir uma CPI, não precisa da aprovação da maioria. Ah, é aquele lance das assinaturas, né? Uhum. Bastam as assinaturas de 1/3 do Senado. Isso existe exatamente para impedir que a base de um governo, que normalmente controla a maioria, sufoque investigações contra ela mesma. Faz todo sentido. E aí a segunda tese, que é justamente apoiada pelo ministro Mendonça, argumenta que se a maioria tenta bloquear esse direito de 1/3, o judiciário tem o dever de intervir. Agora a matemática bateu. O Supremo atua como guardião dessa regra de 1/3. Mas peraí. Isso levanta um problema prático enorme no jogo político. Com certeza, é um campo minado. Porque, ao decidir intervir no legislativo com a justificativa de proteger minorias, o judiciário não corre o risco de tentar microgerenciar o Congresso. Onde é que fica a linha entre proteger a regra e ditar como os senadores devem trabalhar? É o cerne da crise atual, sabe? Quando o STF precisa definir a fronteira entre um ato interno do Senado e um abuso contra a minoria, ele inevitavelmente acaba pisando na política. E é justamente aí
que o Mairovich acende um sinal de alerta gigante no texto, né? Sim, a conclusão dele traz uma preocupação bem profunda. Ele enxerga um cenário onde o STF está, aos poucos, priorizando decisões de natureza política. Em detrimento da parte puramente técnica. Exato. Nas palavras do próprio jurista, o tribunal está deixando o técnico pelo político. Nossa, o que nos traz de volta para aquela nossa ideia de segurança jurídica. A gente busca no sistema de justiça o conforto da regra exata. O preto no branco. Pois é, mas se a corte, projetada para ser o árbitro estritamente técnico e imparcial das leis do país, for cada vez mais absorvida pela política, quem é que vai sobrar para apitar o jogo com isenção na próxima grande crise institucional? E é uma pergunta que fica ecoando, né? Uma reflexão pesada para a gente acompanhar. Deixar no ar mesmo. E é isso, pessoal. O que a nossa audiência acha de toda essa situação? O STF está passando do ponto ou só cumprindo o papel dele de árbitro? Queremos ler a opinião de quem está acompanhando a gente. Comentem muito aqui embaixo para gerar aquele debate de qualidade. E reforçando, não esqueçam do like, inscrevam-se no Radar Brasil e deixem o nome da cidade de onde estão assistindo. A gente se vê no próximo Mergulho nos Bastidores. Valeu!